Olá pessoal, sou a professora Williane e hoje vamos ver mais um conteúdo de biologia. O tema a ser estudado hoje é ouvido e visão. Primeiramente vamos à introdução. Ouvir uma música, assistir a essa aula, ouvir o apito do juiz na hora do jogo, do futebol. Nossos ouvidos eles estão sempre atentos para o mundo, para tudo e todos que estão à nossa volta. Pode parecer muito simples, mas a audição é um mecanismo complexo que envolve estruturas específicas. O som é produzido por ondas de compressão e decompressão, transmitidas pelo ar. A frequência é medida em ciclos ou hertz e se propaga por 335 metros por segundo no ar. A fala ela tem intensidade aproximadamente de 65 decibel. Então, assim como o cheiro, o paladar e o ouvido e a visão, elas são um dos sentidos muito importantes para todos os seres vivos. Alguns animais, eles escutam bem melhor e a anatomia da sua língua também é diferenciada. Um exemplo é o elefante, também temos o exemplo do cachorro, que quando ele está atento a algum barulho, as suas orelhas ficam em pé. Então, observando aí a anatomia do ouvido. Para começar, o que chamamos de orelha tem um nome mais sofisticado. Ele se chama aurícula ou pavilhão. É uma estrutura formada por cartilagem e pele, bastante flexível e possível formar e possui sua forma própria, que permite melhor captação dos sons que serão conduzidos pelo canal auditivo. Observando essa imagem, nós podemos ver a anatomia do ouvido. A aurícula, que é a entrada do ouvido. No final do canal auditivo existe uma pequena membrana que se chama de tímpano ou membrana tipânica, que vibra a chegada dos sons. Então aí no primeiro momento nós temos a orelha, o canal do ouvido, onde é produzido aquele cerome que muitas vezes nós pensamos que é sujeira, mas não é sujeira. O cerome ele serve para lubrificar, para que impurezas não entrem no seu ouvido, insetos e objetos. Então, em seguida, no final do canal, nós temos o tímpano. O tímpano, ele é uma estrutura muito delicada, como se fosse a espessura de uma folha. Daí a importância de não se inserir objetos como cotonete, objetos perfurantes no seu ouvido. Então, as vibrações que chegam até o tímpano serão transmitidas para 3 ossos muito pequenos, mais fundamental para a nossa audição, que se chamam martelo, bigorna e estribo. Observando aí a imagem, nós podemos ver, são 3 pequenos ossos muito pequenos, mas fundamental para a nossa audição. Então, o martelo, a bigorna e o estribo têm a função de amplificar e diminuir a vibração do som ao entrar no seu ouvido. Então, as vibrações chegam até a membrana chamada oval, por onde passa o líquido que estimula as células locais. As sensações percebidas pelas células são transformadas em mensagens, enviadas ao seu cérebro, e aí então podemos interpretar os sons, os diferentes tipos de som. Então nós temos outra imagem aí, mais colorida, que nós podemos ver desde a entrada sonora, que é ondas sonoras entrando em seu ouvido, passando pelo canal
auditivo e em seguida chegando à membrana tipânica. Aí depois vai ser passado pelos 3 pequenos ossos, né, que é o martelo, a bigorna e o estribo. E o estribo é o menor osso do corpo humano. E em seguida será levado por células sensoriais até o seu cérebro para ser transformadas em sons. Então, agora nós vamos ver sobre a visão. Admirar um dia de sol, ler um livro, essas são outras atividades que nós podemos fazer e tem grande importância para a sobrevivência dos seres humanos. O olho, ele é o órgão essencial na hora da visão, responsável pelas várias estruturas que trabalham em forma de imagem. Então, como podemos ver a imagem? Observando, então nós temos aí a pupila que dilata. Alguns animais, eles conseguem ver muito melhor do que nós. Você já deve ter ouvido que devemos enxergar como águias. Águias conseguem enxergar a quilômetros e quilômetros de distância. Então, para começar, só enxergamos quando a luz incide em nossos olhos e a pupila se dilata. E a pupila ela é a porta de entrada para a luz. Através dela, a imagem do ambiente são levadas para o interior do globo ocular. Então, podemos observar nessa imagem a anatomia de todo o olho, que tem vários nomes difíceis, é um pouco complexo. Então, nós podemos, na estrutura do olho, nós temos a esclera. A esclera é aquela parte branca do olho que nós podemos olhar a olho nu. Então, também nós temos a córnea. A córnea, ela é a proteção e tem a função de focar a luz da pupila para a retina. A córnea, ela é possível doar. Em seguida, nós temos a retina. Na retina é onde que vai acontecer a formação das imagens. Imagens que vão chegar de cabeça para baixo e só lá no cérebro que ela será transformada, traduzida da forma correta. Em seguida, nós temos o cristalino. O cristalino, ele funciona como uma lente, é como se fosse a lente de uma câmera, sendo capaz de aumentar o grau para a focação das imagens. Sabe, quando você quer enxergar algo a mais à distância, você tende a fechar um pouquinho mais os olhos, ou você quer ver algo melhor, você tende a regalar os seus olhos. Em seguida, nós temos a íris. A íris é a parte colorida do olho. Ela controla o nível de luz. E essa cor, ela pode variar. Temos os olhos castanhos, os azuis. Tudo isso vai depender da quantidade de melanina que vai conter no seu DNA. Em seguida, nós temos o humor vítreo. O humor vítreo é uma substância gelatinosa, mantém a forma esférica de todo o olho. Blá, 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 de onde vêm as lágrimas? Então, pare para pensar, de onde vêm as lágrimas? As lágrimas, elas são só para representar as sensações de tristeza? Não, né? Então, o que são as lágrimas? As lágrimas, elas são secretadas pelas glândulas lagrimais. Onde que ficam as glândulas lagrimais? Então, podemos observar nessa imagem aí. As glândulas lagrimais, elas ficam na parte superior e no cantinho do seu olho. Qual é a função? A função é umedecer a superfície da córnea e do cristalino, inibir o crescimento de micro-organismos que pode prejudicar a sua visão. Então, a lágrima, ela serve para a limpeza dos seus olhos. Observando essa outra imagem, os olhos, eles podem nos enganar. Então, você já deve ter visto uma imagem que você, uma hora vê um objeto, outra hora vê outro objeto, ou tem aquela sensação que ela está se movimentando. Por que isso acontece?
Isso acontece porque nós somos capazes de observar uma interpretação de cada vez. Então, os seus olhos, eles observam, eles formam uma imagem por vez e não várias imagens de várias vezes. Então, resumindo, na aula de hoje nós estudamos sobre a importância do nosso ouvido, a anatomia do ouvido, a importância dos nossos olhos e a anatomia dos nossos olhos. Seguimos agora para a primeira atividade. Vamos ler junto? Observe atentamente. Então, a questão 1. Observe atentamente cada alternativa e marque aquela que indica corretamente o nome da parte do olho que se caracteriza por ser uma abertura pela qual a luz entra. Então, qual a estrutura do seu olho que, ao a luz entrar, ela dilata? Então, na primeira nós temos aí na letra A, córnea. Na B nós temos íris, estrutura íris. Na segunda nós temos, na alternativa C, nós temos a pupila. Na alternativa D nós temos o cristalino e na E nós temos a retina. Qual alternativa você acredita que esteja correta? Então, se você acredita que seja a pupila, você acertou. A pupila, ela dilata ao entrar em contato com a luz. Então, se você está na claridade, ela tende a dilatar, ela tende a retrair. Se você está no escuro, ela tende a dilatar. Esse mecanismo é para que você consiga enxergar melhor. Alguns animais têm a pupila bem mais dilatada. Um exemplo é a coruja, que enxerga muito bem à noite. Vamos ler. O órgão relacionado com a nossa audição é a orelha, que é composta por 3 regiões. Analise a alternativa a seguir e marque aquele que indica corretamente a região onde se encontra o tímpano. Na primeira, na letra A, nós temos a orelha externa. Na B, nós temos a orelha interna. Na C, nós temos a orelha intermediária. Na alternativa D, nós temos a orelha média. Na alternativa B, nós temos o pavilhão auricular. Então, analisando essa questão, qual você acha que está correta? Se você disse que o tímpano se encontra na orelha média, está correto. Então, lembrando o que é o tímpano. O tímpano, ele se encontra na orelha média, ao final do canal do seu ouvido. Então, é aquela estrutura muito fininha que não pode ser perfurada. Muito bem, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Busque mais informações na plataforma Eduque. Lá vai conter vai conter outras aulas e você pode estar assistindo essa aula novamente. Até mais!